História de Angola, em Lisboa. Alberto de Oliveira Pinto, historiador angolano, é o coordenador desse curso e é meu convidado. Obrigado por ter vindo ao Causa e Efeito ensinar História de Angola em Lisboa. Porquê? Essa é uma pergunta que eu já devia que eu faço há muitos e muitos anos. Ensina-se na universidade, há setores da história da África. Em Portugal, eu já digo isto, repito, há muitos anos, fala-se sempre da história da África em bloco, como toda no mesmo saco, sem individualizar as diferentes realidades culturais, mesmo aquilo que nós normalmente os portugueses designam por PALOP, põem tudo no mesmo saco. Angola é Angola, Moçambique é Moçambique, Cabo Verde é Cabo Verde. Eu acho que as histórias têm que ser não apenas estudadas autonomamente, como inclusive lecionadas. E mercê até da existência de tantos imigrantes angolanos em Portugal, é fundamental, eu vou até mais longe, acho que a história de Angola, a história da África, mas concretamente a de Angola, deveria ser estudada inclusive nas escolas, mesmo nas escolas no ensino oficial português. Do ensino oficial português. E quem é que frequenta, falou dos muitos imigrantes que vivem em Portugal, angolanos que vivem em Portugal, quem é que frequenta, quem é que tem interesse em ir aprender a história de Angola? Pessoas de várias nacionalidades, não apenas angolanos. Vários angolanos, sem dúvida, ou pessoas com a dupla nacionalidade, portanto cidadãos portugueses também. Residentes em Portugal, mas também portugueses que nunca estiveram em Angola e que não, pessoas que nunca ouviram académicos, gente que está a estudar questões paralelas à história de Angola e que tem interesse em conhecer. Eu tenho neste momento lá pessoas de várias proveniências. Tenho até uma figura da vida política portuguesa que à partida não é conhecida por ter relações com Angola. Eu não sabia. Outra figura que é conhecida da comunicação social, mas tenho também alunos que são investigadores ou estão prestes a ingressar em estudos pós-graduados, mas também meros interessados. Portanto, trata-se por enquanto de um curso livre, não é? E o que é que se ensina da história de Angola? Como é que está organizado, no fundo, o curso? Eu tive a preocupação de organizar o curso na base do livro que escrevi, que tem aí consigo, da história de Angola, com o subtítulo da pré-história ao início do século XXI. Um livro coordenado pelo professor? O livro não foi coordenado, foi escrito por mim mesmo. Gostaria, já o disse há 2 anos, quando saiu a primeira edição do livro, é desejável que sejam feitas histórias de Angola com vários investigadores, e aí não me importarei ou de coordenar ou de ser um dos colaboradores. Não é o caso. Mas voltemos então à estrutura do curso. Eu tive a preocupação de seguir a estrutura do livro, mas adaptando a 14 sessões. Era fundamental, é claro que vou ter convidados comigo, é muito difícil presentemente encontrar, pelo menos em Portugal, investigador da história de Angola para trás do século XX, portanto para o século XIX e para o século XVIII e mesmo para o século XVII, que é fundamental. De maneira que os meus convidados, que serão em princípio o professor Carlos Venâncio, o professor Jean-Michel Tali, que esteve aqui há pouco tempo, e a professora Tânia Macedo e o professor Nuno Fragoso Vidal, eles trabalham sobretudo no século XX, portanto a segunda parte incide muito no século XIX e XX. Ora, a parte mais recuada é fundamental. E eu tive que sintetizar muito portanto, toda a matéria que trato nesse livro, na história de Angola. Eu tenho estado a meu cargo. É uma história política, é uma história económica. Que pendor é que concedeu ao curso? O mesmo pendor que concedi ao livro. Não há história, seja de que país for, sem que os fatores económicos, sem que possamos, não se pode fazer história pondo de parte os fatores económicos, os interesses económicos dos homens. A história de Angola
desde a história de Angola, desde os tempos mais recuados, os interesses económicos estão sempre em jogo. Olha, um bom exemplo são estas primeiras sessões, ainda vamos por enquanto, na próxima semana vamos ter a terceira ainda, em que eu tenho tratado a chamada conquista do Kwanza por Paulo Dias Novaes, onde nós podemos apercebermos de um conjunto de jogos de interesses económicos sobre o corredor do Kwanza, quer da parte de portugueses que estavam à revelia do rei de Portugal instalados ao longo do corredor do Kwanza, portanto, ilegalmente, quer da parte dos portugueses que chegam oficialmente representando o Estado português, quer da parte das diferentes sobados, ou chefias angolanas, angolanas no sentido, estou a falar do Estado de Ndongo, cujo soberano era Angola e cuja corruptela deu a Angola, não é? Mas só todo o corredor do Kwanza é um jogo de interesses. No caso, o Kwanza como escoamento para o tráfico atlântico de escravos. Isto acontece no tempo de Paulo Dias Novaes, vai acontecer meio século mais tarde, no tempo da Rainha Ginga. A famosa Rainha Ginga, o grande interesse dela era efetivamente controlar o Kwanza como meio de escoamento de mercadorias. Portanto, os fatores económicos são sempre fundamentais em qualquer... Há pouco ia-nos dar, pelo menos, algumas luzes sobre esse currículo. Portanto, as primeiras sessões que já decorreram trataram o período dito pré-histórico. Agora levaria muito tempo a pôr em causa o conceito de pré-história, mas, portanto, o período arqueológico, o substrato arqueológico de Angola. Tive a preocupação de desenvolver os estados africanos ditos pré-coloniais, portanto, que existiam antes da presença portuguesa, que é sabido existirem, o Reino do Congo, o Reino do Ndongo, que já referi, aquilo a que Henrique Carvalho viria a chamar o Império Lunda. Depois estão a ser tratados os séculos XVII e XVIII. No caso do século XVIII, eu conto com a colaboração do meu colega e amigo, o professor José Carlos Venâncio, que é um especialista na política colonial do século XVIII, do governador Sousa Coutinho, que é conhecido como o Marquês de Pombal de Angola. Portanto, a política pombalina teve um peso enorme em Angola. E depois haverá uma segunda fase em que se entra na corrida à África, na Conferência de Berlim, portanto, e Angola como colónia portuguesa, agora já de produção e pertencimento de povoamento, que aparece nos séculos XIX e XX. Haverá umas 5 últimas sessões sobre os movimentos independentistas, sobre a luta armada pela independência. Mas a história contemporânea de Angola. E há um acrescento em relação à baliza cronológica desse livro. Eu, quando escrevi o livro, que vai na segunda edição, e espero uma terceira para este ano, embora possa fazer umas refundidas mais tarde, eu entendi como baliza cronológica o ano 2002, ou seja, o ano do fim da Guerra Civil, Morte de Savimbi e início da paz. Neste curso, eu espero, numa última sessão, contar com o professor Ricardo Soares de Oliveira, que eu considero o autor mais autorizado até ao momento a falar destes 16 anos. Destes últimos 16 anos. Portanto, já há mais qualquer coisa do que está no livro. Este curso tem alguma relação com instituições de ensino angolanas? De momento, não. Eu sou investigador de duas instituições portuguesas, portanto, do SESA e ZEG, e também do Centro de História da Faculdade de Letras de Lisboa. E quem o vai frequentar? Mas é um curso livre organizado e quem vai frequentar vai por vontade de aprender mais, sem que confira nenhum tipo de... Sim, em princípio, confere um diploma. Um diploma de presença. Mas isto estamos numa fase, eu entendo que estou numa fase embrionária. Surpreendeu a adesão? Para lhe ser sincero, a adesão não me surpreendeu. Não. Porque eu já tinha tido, mesmo antes da escrita deste livro, quando eu já ando nos estudos sobre a história de Angola há muitos anos, e sempre que me acontece, seja na universidade,
onde, quer dizer, eu já dei aulas de História de Angola na Universidade. O que é que não se chama História de Angola? Chama-se História da África. Quer dizer, e a adesão é sempre inusitada. Portanto, ela não me surpreendeu nem aí. Há uma vontade nas pessoas que o acompanham, que vão às suas aulas, de perceber, separar as histórias destes países da história de Portugal. Sem dúvida. Esse está a tocar na ferida, portanto, no ponto fulcral, a meu ver. Porque um dos fatores do silenciamento, um dos fatores do silenciamento secular da história de Angola tem que ver precisamente com o facto de uma grande parte da historiografia de Angola feita antes da independência ter sido feita por portugueses ou por pessoas, na maioria até eram angolanos, mas que se consideravam portugueses e que viam Angola na continuidade da história de Portugal. Ou viam a história de Angola na continuidade da história de Portugal. Embora estivessem muito informados, mas ideologicamente marcado por essa realidade. Iniciavam a história de Angola com a expansão portuguesa do Infante Henrique. Como se não houvesse Angola ou aquele território e povos lá antes. Alberto Oliveira Pinto, obrigado pela vinda ao Causa e Efeito, divulgar este curso sobre a história de Angola. Muito obrigado.